Boa noite a todos. Eu não sou muito bom em improviso não, porque eu gosto de preparar. Mas as circunstâncias muitas vezes nos levam a enfrentar desafios. Enquanto o Lúcio me chamava para dar essa palestra hoje, eu fiquei automaticamente assim pensando em que tema nós poderíamos falar hoje. Eu cheguei à conclusão que um tema que seria muito importante na noite de hoje seria falar sobre a felicidade. A felicidade. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que pergunta se nós podemos ser felizes aqui na Terra. E os Espíritos respondem que a felicidade completa não pertence à Terra. A felicidade completa. A felicidade completa pertence a espíritos puros. Eles já estão numa situação de espíritos felizes. Mas, aqui na Terra, mediante o esforço de cada um de nós, esse esforço é individual, mas ele é ímpar, nós podemos conseguir o máximo possível de felicidade que a Terra pode permitir. Então, vou dar uma pausa e nós vamos continuar esse tema depois para explicar algumas coisas em torno da felicidade. Primeiro, o que é a felicidade? Primeiro nós temos que distinguir, entender o que é a felicidade, para a gente saber se estamos ou não no caminho certo. Primeiramente, temos que entender que a felicidade, ela não está fora da gente, não está no exterior. Ao contrário, ela está no interior de cada um. A felicidade é um estado de alma. É um estado que esse estado é conquistado pelo esforço de cada um. Então, e por que não está fora? Porque fora estão as coisas que são aquisições efêmeras, aquisições passageiras. Por exemplo, às vezes a gente pode dizer assim, eu serei a pessoa mais feliz do mundo se eu ganhasse uma alta quantia num jogo qualquer, numa loteria, numa cena, etc. Ganhando essa quantidade de dinheiro, você vai perceber que não é feliz. Vou dar um exemplo. Algum tempo atrás, não lembro a quantidade de anos, mas mais ou menos uns 8, 9, 10 anos, um deficiente físico ganhou sozinho, na cena, 52 milhões de reais. Alguém lembra disso? Um deficiente físico. O que aconteceu com ele? Começou a ser rodeado de falsos amigos. Arrumou logo alguém, uma mulher bonita, que falou que eu o amava. Em cima disso, fez todo um trama para ficar com tudo que ele tinha. E promoveram a morte dele. Às vezes, eu vou dizer
que se eu ganhar um carro maravilhoso, eu serei muito feliz. E ganho esse carro. Aí um dia eu chego lá fora, onde eu deixei o carro, alguém roubou ou riscou o carro inteirinho. Eu não vou ser mais feliz? Então nós não podemos colocar a nossa felicidade em cima de coisas ou de pessoas. Porque eu posso dizer também, se meu filho sarar de uma doença, se ele passar no vestibular, se o meu filho se der bem na vida, eu serei a pessoa mais feliz do mundo. Mas a nossa felicidade, ela não pode ser pautada em cima de coisas externas, porque nós podemos nos decepcionar. Tem uma história, vocês conhecem a história de Midas? Midas, na época muito antiga, na Grécia, tinha um governante que ele tinha um filho muito doente, e já tinham buscado na cidade que ele vivia e nas cidades também circunvizinhas médicos, curandeiros, todo mundo que falava que conseguia curar o filho dele, ele mandava buscar para tentar fazer a cura. O filho dele tinha 8 anos. E nenhuma dessas pessoas conseguiram. Quando alguém chegou para esse poderoso, esse governante, e disse a ele: Senhor, tem uma pessoa que mora nos arrabaldes da cidade, chamado Midas, que ele vai curar teu filho. Ele vai curar. Por favor, busque-o. E foram buscar. Trouxeram Midas na frente desse governante, e ele falou: se curar meu filho, eu te dou uma fortuna incomensurável. Ele falou assim: pois eu vou curar seu filho. Então ele pega um monte de folhas, cipó, casca de árvores, e faz uma infusão, um tipo de chá, e ele banha esse filho dele que tinha problema na pele, tipo um fogo selvagem. Fogo selvagem é uma doença que dá na pele, que não tem cura. A pele dá uma melhoradinha, aí quando a pessoa vai dormir e ela acorda no outro dia, a pele grudou no colchão, que é um colchão especial que a pessoa dorme, e aquilo arrancou tudo, está tudo na carne viva outra vez, e fica escorrendo água o tempo inteiro, como se a pessoa tivesse uma queimadura. Tem um nome da doença correta, mas o pessoal chama de fogo selvagem. Basicamente, era fogo selvagem que o filho desse governante tinha. Então, ele prepara esse chá com vários componentes, várias folhagens, casca de árvores, e durante uns 3, 4 dias, ele dá banho no filho, nessa criança. E para surpresa de todo mundo, ele curou. Ficou curado. O governante fica tão contente que manda chamar Midas. O Midas chega na frente dele e ele fala: você pode pedir o que quiser que eu vou te conceder. Midas, muito ambicioso, nem todo o dinheiro do mundo bastava para ele. Ele queria
além do dinheiro. E ele fala para o governante: Senhor, eu quero ter um poder de tudo que eu tocar virar ouro. É por isso que vocês já viram algum comércio, alguma loja que está assim, ó, loja Rei Midas, porque é voltado para essa história de Midas. Então, tudo o que você quer é ter o poder de tudo que tocar virar ouro? Pergunta o governante. Ele: sim. Ele pergunta de novo: você quer ter o poder de tudo que tocar virar ouro? Ele: sim, Senhor, é isso que eu quero. E esse rei pergunta pela terceira vez: é isso que você quer? Sim. Pode ir embora, você já está com o poder. O poder já te pertence. O Midas, só para testar, lá na frente do rei já pega num cálice, e o cálice se transforma em ouro. Ele sai na porta, vai indo embora, ele vai tocando nas coisas, e tudo vai virando ouro. Quando chega em casa, lá e sai correndo a filha dele para lhe abraçar. Ao abraçar a filha dele vira ouro, vira uma estátua de ouro. Aí ele já começa a sentir o drama do pedido que ele fez. Aí ele vai adentrando dentro de casa, vai tocando tudo virando ouro. Aí ele: epa, acho que meu pedido foi errado. Se arrepende do pedido que ele fez, porque ele preferiria ter os seus entes queridos do jeito que eles eram, do que ter aquele poder de virar ouro, de tocar e virar ouro. Ele volta então lá no rei. O rei estava esperando ele já. Não foi à toa que o rei fez a pergunta para ele 3 vezes. Ou então o rei já estava esperando. Os empregados chegam e falam assim: ó, Midas está aqui de volta. Não, faça ele entrar. Aí ele chega: Senhor, eu queria que você desfizesse esse poder. Eu não quero mais ter esse poder. É isso que você quer? Pergunta o rei. Ele fala assim: é isso que eu quero. Você já não tem mais o poder e pode ir para sua casa, que seu filho, sua filha, sua esposa, as coisas estão tudo como era antes. E Midas sai correndo para sua casa. Chega lá vem a filha dele de novo abraçá-lo, mas desta vez normal, sem virar ouro, sem nada, sem virar estátua. Midas fica extremamente feliz. Não era o poder que ele queria? Se ele fosse o homem mais poderoso, com capacidades descomunal, não seria feliz? Então ele percebeu, naquele momento, que as coisas simples da vida é que levaria ele a ser feliz. Ele precisava, na verdade, de um chocalho, ser chacoalhado. Foi chacoalhado por uma situação bem extrema e mudou de atitude. Essa história vocês vão encontrar facilmente na internet. Vocês colocarem lá História de Midas, aí vem obviamente a história não é desse tamanho, ela é bem grande. Eu fiz um resumo da história para vocês entenderem e perceberem que a felicidade não deve jamais estar pautada em cima de coisas ou de outra pessoa. Nós não podemos fazer isso.
Nós não podemos ter o outro como ídolo, ter time como ídolo, jogador como ídolo. As coisas que vão ser imortais, que realmente vai te preencher e que vai te trazer felicidade, são as coisas da alma. Eu trouxe, na hora que me chamou para falar aqui, eu já fui pegando um texto que eu acho sumamente interessante. Vocês podem ler, está no capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, mas é o item 3 desse capítulo. Isso aqui, é felicidade. Isso aqui é felicidade, É intitulado O Homem de Bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza. Ele pratica a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. Ele interroga a sua consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não o fez mal e se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem o que dele reclamar. Enfim, se fez a outrem tudo o que quererias que o outro lhe fizesse. O homem de bem, ele tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem a sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. O homem de bem, ele tem fé no futuro. Por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, materiais. Sabe que todas as vicissitudes, tudo que acontece de ruim com nós, todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar, sem reclamar. O homem de bem é possuído de sentimento de caridade e de amor ao próximo. Faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse de acordo com a justiça. E continua, é grande. É grande. Vou ler só mais uma estrofe. E encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros, antes de pensar em si mesmo, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. E continua. Se alguém quiser ler na íntegra, é o capítulo 17, o item 3
intitulado O Homem de Bem. Aí, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, a gente vê aonde está pautada realmente a verdadeira felicidade. Trazendo, reportando isso lá para Santo Agostinho, quando ele fala qual é o meio mais fácil, mais prático para o indivíduo evoluir e de crescer. Alguém pergunta para Santo Agostinho isso. E ele responde: fazei o que eu fazia quando estava aí encarnado. Ou seja, para a gente fazer o que ele fazia quando ele estava no nosso meio. Dormir com a consciência tranquila, sensação de dever cumprido. Ao dormir, fazer essas perguntas: será que hoje no meu dia eu não prejudiquei ninguém? Será que hoje no meu dia, na minha semana, eu fiz tudo o bem que eu podia fazer? Será que eu perdi alguma oportunidade hoje de ser útil? Será que eu maldisse alguma coisa das leis da natureza? Será que eu reclamei da chuva? Do calor? Do frio? Das coisas que Deus coloca ao nosso meio? Porque para nós, muitas vezes nada está bom. Nós reclamamos: nossa, está chovendo e hoje tinha que sair. Ou está calor demais, ou frio, sei lá, a gente reclama de tudo. A comida está na mesa, nós reclamamos da comida. A roupa que nós talvez não tenhamos, aquela roupa adequada que a gente queria ter para sair, só tem essas roupas velhas surradas. Então, a gente maldiz as coisas, principalmente as coisas de Deus. A gente reclama de nós mesmos, não está feliz com o corpo que tem, mas não faz nada para melhorar. Nada. É sedentário, come mal. Eu tenho uma academia. Todo dia escuto reclamações. A pessoa fala assim: nossa, eu não consigo emagrecer, meu colesterol não baixa. Aí é um contrassenso. Ela mesma faz selfie, publica nas redes sociais, ela com um lanche enorme num dia, no outro dia comendo uma pizza bem suculenta. Aí hoje, antes de eu vir para cá, está lá reclamando de novo. Mas eu falei dela, mas não é só ela. É ela porque está recente. Então, eu estou falando essa situação porque está recente. Então, nós não devemos reclamar de nada, porque está tudo certinho, gente. Deus dá ao nosso corpo com movimento, com músculos fortes, ossos, inteligência, ligamentos, todo o sistema funcionando certinho. Nós que estragamos ele no decorrer do tempo, fazendo N coisas que não deve. Uma hora é fumando, outra hora é bebendo, outra hora é usando drogas, outra hora é comendo comida gordurosas, comendo comida em excesso. Então, isso são as coisas pesadas, né? Mas tem também as coisas mais sutis. Por exemplo, eu acordar carrancudo, com a cara toda fechada,
Muitas vezes tenho dificuldade de dar um bom dia para alguém, de dar um sorriso. E não é assim as coisas. A nossa alegria de viver, segundo Joana de Ângeles, mentor espiritual do Divaldo Pereira Franco, a nossa alegria de viver depende de nós. É o bem que fazemos, é as benevolências que fazemos, como em mão de duas vias, ela retorna para nós como benevolências e como bem. E o tempo, hoje, como dizia minha avó, já estamos extrapolando o tempo. É chegada a hora de pormos a mão na charrua. Sempre, toda segunda-feira, eu vejo o Lúcio convidando as pessoas para as frentes de trabalho que tem na casa ou em outras casas. O importante é nós estarmos numa causa maior, não importa a casa. O importante é estar numa causa, ali com afinco, com dedicação. Olha o bem, fez o bem que podia, é caridoso. Hoje eu estava conversando com a Fabiana. É melhor sairmos da inércia hoje e trabalharmos incansavelmente, enquanto há tempo, porque amanhã poderemos não ter mais condições de trabalhar. Aí vai ser, eu estou lembrando agora a palestra de ontem, que era Por que te detens? E lá tem uma passagem que Emmanuel fala, que diz assim, que às vezes a gente tem saúde para dar e vender, muita saúde, é forte, mas aí nós queremos o descanso. Aí um dia nós nos pegamos debilitados, aí nós queremos sarar para trabalhar. Então é um contrassenso. A gente tem forças para trabalhar, condições para trabalhar, e estamos na inércia. E quando a gente está debilitado, a gente quer retomar a saúde, dizendo, se eu retomasse minha saúde, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. Ou então quando a gente está idoso, fala assim, nossa, eu queria voltar alguns anos atrás. E eu digo, nunca é tarde para se trabalhar. Mesmo o indivíduo debilitado, mesmo o indivíduo acamado, na cadeira de roda, vamos lembrar que o maior astrofísico do planeta vivo é o Hopkins. Ele não mexe nem a cabeça. Ele fica o tempo inteiro, ele tem uma doença que distrofia miotrófica, que ele não mexe nada. Mas o cara escreveu um tratado, o livro dele tem 800 páginas, ele escreveu um tratado de astrofísica. E no outro livro, ele provando cientificamente a existência de Deus, 500 e tantas páginas. É um crânio. Então, e ele não se mexe. Vamos lembrar do Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, quando ele tinha mais ou menos uns 18 anos, ele era um rapaz, um jovem comum, jogava bola, saía, se divertia. Quando ele tinha mais ou menos 18 anos, foi acometido por uma doença, que ela foi se agravando ao longo dos tempos. Com 22 anos, Jerônimo Mendonça não andava, não mexia os braços e nem enxergava. Mas ele não se aquietou. Ele dava palestras no Brasil inteiro, em cima de uma maca.
As pessoas levavam ele, chegava lá de carro, chegava lá, tirava ele, colocava ele numa maca, inclinava a maca, alguém segurava o microfone para ele, e ele falando das coisas de Deus, falando das boas aventuranças. Ainda lembro, tem uma situação, antes dele dar a palestra, ele fazia um atendimento, fazia uma fila enorme, aquele monte de pessoas para fazer um atendimento fraterno com ele. Então ele aqui na maca, as pessoas vinham individualmente e chegava nele e começava a reclamar das coisas, da vida, etc, etc, etc. E ele sempre dando uma palavra de carinho, dando uma palavra de positiva para a pessoa, envolvendo a pessoa com muito carinho. Chegou uma mulher, olha só, olha que ponto que chega a cegueira do ser humano. Chegou uma mulher rica, falou assim: Jerônimo, eu estou extremamente nervosa com a situação que me ocorreu. O meu marido me deu um anel de brilhante e eu perdi esse anel e eu não sei o que fazer. Esse anel representava 50 anos de casamento e eu não sei o que fazer. Jerônimo, na sua mansetude, no seu aspecto caridoso, fala: filha, que bom que você tem os dedos ainda. Com certeza, mais para frente, você ganhará outro anel. Ou seja, por que eu falei ela incapaz de vê-la na frente? Será que ela não viu que aquele cidadão que estava ali falando com ela não enxergava, não se movimentava? E ela reclamando de um anel? Assim somos nós. Assim somos nós. A espiritualidade, o uso de recursos incontidos para nos auxiliar. E muitas vezes a gente não vê os auxílios. A gente só sabe reclamar. Tem uma situação que uma senhora procura o centro espírita e lá estava Chico Xavier. Ela desesperada chega próximo de Chico e fala assim: Chico, eu não sei o que fazer. O meu filho, o meu garoto, ele não enxerga, não movimenta os braços, e agora apareceu umas bolhas nas pernas. Isso está gerando uma gangrena, e os médicos, a banca de médicos, falaram que tem que amputar as duas pernas. Vê se pode. Meu filho, com toda dor, todo o sofrimento dele, já não enxerga, já não movimenta braço, e agora vai ter que amputar as pernas? Emmanuel estava do lado do Chico. Ele falou assim: ó, fala para essa senhora que o filho dela, mesmo cego, mesmo sem movimentar os braços, está procurando o leito do rio para se jogar. Ele foi suicida já 11 vezes. E nessa existência está querendo se suicidar de novo. Então, a benevolência e a misericórdia divina está providenciando para que nessa existência ele não tire a vida. Então, a gente começa a analisar que Deus é só ter olhos de ver e ouvido de ouvir. Deus, a gente tem uma mania de dizer que Deus escreve o certo por linhas tortas. Não é verdade. Não é verdade. Deus escreve o certo por linhas certas.
Vamos imaginar que a gente tem que sair, a nossa evolução, e ela é assim, nós temos que sair do ponto A para o ponto B. Só. O que eu tenho que fazer lá quando eu reencarnar? Não, filho, ó, você sai do ponto A e vai para o ponto B. Pronto. É uma linha única. Aí a gente chega aqui, ó, sai do A, vai para o F, vai para o D, volta para o B, vai lá no E e vai indo. A gente vai fazendo nossa linha assim, ó. Foi Deus que entortou? É nós que entortamos a linha. Então Deus escreve o certo por linha certa. Está tudo certo. Nós é que fugimos da meta. E quando a gente foge da meta, aquela felicidade que nós falamos no início, que é um estado de alma, ela vai ficando cada vez mais distante de nós. Então, vocês poderiam perguntar, qual que é o segredo então para a felicidade? Onde está o segredo? Dentro de cada um. O segredo está fazer o bem, estudar, porque a ignorância, ela representa um empecilho e não uma alavanca. Ela representa um empecilho na evolução do ser. Então, temos que estudar para sairmos do estado de ignorância. Quando a gente sai do estado de ignorância através do estudo, a gente começa a observar os recursos, as ferramentas que Deus coloca ao nosso dispor, para que a gente possa crescer, ser feliz. E não ficar na inércia. Quando Jesus falou que vós sois deuses, que vós podeis fazer o que eu faço e muito mais, Ele não falou à toa. Nós, como filho de Deus, nós temos a centelha divina dentro de cada um de nós. E junto com essa centelha, está todos os recursos ali, esperando que o ser ecloda essas ferramentas, ele consiga ver essas ferramentas trabalhar. Aí a gente poderia dizer assim, mas fazer o que o Chico fazia, fazer o que Gandhi fazia, Madre Teresa, Irmã Dulce, Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier e tantos outros, isso eu não consigo. É verdade. É verdade. Talvez não vai conseguir agora, mas o que se conclama a doutrina espírita é dar os primeiros passos, sair da inércia, falar assim, de hoje por diante eu saio da inércia e vou. Dá o primeiro passo. Estuda. Faz o bem que possa fazer. Todo o bem que você possa fazer. A quem? Ao outro. Quem é o outro? O outro, que não sendo você, é o outro. Não importa onde ele estiver. Eu prefiro falar o outro do que o próximo. Por quê? Porque quando a gente fala do próximo, tem gente, eu já vi palestrantes falando errado. Do próximo que está ao meu lado. Gente, o próximo está em todo lugar. Ele não está só do teu lado. O próximo é o outro. Então, fazer o máximo de bem que você possa fazer ao próximo, ao outro. O outro é o nosso irmão em Deus, os animais, a natureza. Quando eu jogo o lixo no chão, eu não estou fazendo bem ao próximo. Quando eu digo que não perdoo, jamais eu perdoo,
eu estou fazendo mal ao próximo e a mim mesmo. Quando eu viro as costas para o bem, eu estou fazendo mal ao próximo. Aí não venham me falar o que um amigo meu me falou uma vez. Ele chegou para mim e falou assim, eu não faço bem, mas também o mal eu não faço. Aí vem o que os Espíritos nos recomendam. Só o fato de nós não fazermos o bem, já estamos fazendo o mal. Então, vou dar uma recomendação que a Joana de Ângeles sempre dá. Ela fala o seguinte, não deixa jamais que a morte te visite na hora da inércia, na hora da raiva, na hora do ódio. Ao contrário, faz com que ela te visite na hora do trabalho. Porque se assim acontecer, ela vai te pegar no momento feliz. E tal como o qual, feliz também será no plano espiritual. Então, gente, a felicidade depende única e exclusivamente de nós. De nós. O bem, aliás, é uma coisa que iguala todo mundo, fazer o bem. Aí vocês vão achar que o outro que fez uma escola, fez o bem maior que você que deu um pão. Não é verdade. Não é verdade. Aí eu reporto uma passagem intitulada O Óbolo da Viúva. O Óbolo da Viúva. Diz que Jesus ia entrando em determinado local, próximo de um templo, e lá estavam as pessoas jogando oferendas no gasofiláceos. Gasofiláceos é tipo uma espécie de altarzinho com água, que as pessoas jogam oferenda lá dentro, principalmente moedas. Na Itália, até hoje tem isso. Você chega lá, faz um pedido e joga moeda. Jesus, ele chama a atenção dos discípulos. Observem. Vai uma determinada senhora, na sua simplicidade, na sua humildade, ela pega aquela moeda e joga lá dentro. Jesus, naquela percepção extraordinária que ele tinha e tem, ele fala: está vendo? Todos os outros deram aquilo que está lhe sobrando. Esta senhora, ela deu o mínimo possível, mas ela deu aquilo que lhe ia fazer falta. Então, o que eu quero falar disso? A felicidade não está, o bem maior não está na quantidade de oferenda, de oferta e do bem. Ele está na qualidade. Na qualidade. Às vezes, tem uns pedintes na rua, que quando a gente chega, eles querem pedir algo. Muitos deles querem um sorriso, uma palavra amiga, alguém que lhe dê atenção. Para muitos, só o fato de você baixar o vidro e trocar meia dúzia de palavras com ele, ele já fica feliz.
Esses dias eu estava indo embora, lá em cima, lá no cruzamento daquela avenida do aeroporto. Quando eu vejo essas pessoas, eu gosto de ajudar. Eu já estava indo com dinheiro para ele. Aí ele falou assim, você não me ajuda, que eu não vou mentir para você não, você não me ajuda que eu não bebi hoje ainda, eu queria beber. Eu falei assim, esse dinheiro era para você, mas eu não vou te dar, que eu não vou ser co-partícipe na tua derrocada. Fiquei com o dinheiro aqui. Aí ele olhou para mim, olha, você desculpa, eu falei que ia beber, mas se eu falo que eu vou comer, ninguém acredita. Aí eu falei, então pega. Se ele falar que vai beber, e mesmo assim eu dei o dinheiro, eu sou corresponsável com a situação dele. Se ele mentir que quer comida e usar aquele dinheiro para bebida, eu não sou corresponsável mais. Porque a gente tem mania de dizer que todo mundo que pega dinheiro na rua é para fazer coisas ruins. E não é verdade. Tem gente que pega dinheiro para fazer coisas ruins, para si mesmo. Mas tem gente que não. Então, felicidade é o bem que você possa fazer a alguém, sem ver a quem, sem esperar recompensa, nem aqui e nem no plano espiritual, embora ela venha. Mas não espere, não faça isso barganhando. Eu vou fazer isso porque eu vou ganhar bônus horas. Quando eu chegar na espiritualidade vai ter um lugarzinho bom para mim. Eu vou fazer isso porque está todo mundo me olhando. Aí tem a passagem no Evangelho que diz que a vossa mão esquerda ou mão direita não saiba o que faz a outra. Não adianta fazer o bem com exaltação, subir no muro, eu fiz o bem. Vai na TV, vai no jornal, olha, eu distribuí não sei quantas cestas básicas, eu fiz. Não façam isso. O bem é o bem, sem ver a quem, no anonimato. É um momento teu com a divindade. Não é um momento teu com os outros. Os outros não precisam saber, porque se os outros souberem, se você se exaltar e os outros souberem, a tua recompensa você já ganhou aqui na terra. Então, reportando Santo Agostinho, vou chegar em casa hoje, vou pôr a cabeça no travesseiro e vou fazer uma reflexão profunda da minha vida. O que eu fiz hoje de bom e de ruim? Você vai encontrar muitas coisas ruins. Talvez não encontre nada bom. É problema? Não. No outro dia, já começa o dia pensando assim, ontem eu fiz a reflexão e as coisas boas não sopesaram para o meu lado. Hoje eu vou tentar sopesar. Aí você vai começando a fazer bom, já dá um sorriso para um, já cumprimenta o outro, chega no ambiente de trabalho, no trânsito e vai fazendo o máximo de coisas boas e benevolentes que você possa fazer. Quando chegar à noite, ao pôr a cabeça no travesseiro, faz a mesma reflexão, como você vai ver que vai ser completamente diferente do dia anterior. E no outro dia faz de novo, e no outro, e no outro, e no outro. Vai chegar um dia que você é o homem de bem. Porque para ser o homem de bem e termos essa felicidade verdadeira, o máximo que a terra pode permitir a nós, temos que ser o homem de bem. Ponto. Não tem saída. Como diz a doutrina espírita, né? É o lema do espiritismo: fora da caridade não há salvação.
A caridade não é doar coisas só. A caridade, acima de tudo, é doar-se. É se doar ao outro. Isso é caridade. Pode ser difícil isso para nós, doar-se. Então vamos começando a doar coisas, mas de coração, com alegria, com a sensação que você está realmente ajudando alguém, sem se exaltar, sem dizer eu ajudei, fulano de tal, não. Vai fazendo bem, vai fazendo. Porque quando a dor chegar, quando a morte te visitar, você vai estar num estado bem diferenciado. Realmente ali você terá dado os primeiros passos rumo à felicidade. Então, felicidade, lembre-se, é um estado de alma. É dormir, ao dormir, colocar a cabeça no travesseiro e ter a sensação que o teu dever foi cumprido. Isso é felicidade. Então esqueçam que passar no vestibular, passar no concurso, ganhar um carro novo, ganhar uma viagem, nada disso traz felicidade. Felicidade é algo firme, que ninguém te rouba, como disse, as traças não rói, e o ferrugem não corrói, as traças e o ladrão não te rouba. Isso é felicidade. O que eu tinha para falar, gente, é isso. Eu gostaria, na verdade, de ter feito, elaborado a palestra, trazido recursos audiovisuais, que isso aí chama muita atenção, e etc. Mas eu acho que o intuito foi, a mensagem foi passada, tá bom? Um abraço a todos e que vocês tenham uma excelente semana de muita paz, alegria e começando a ser o homem de bem. Obrigado. Que número, Cris?